Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo sobre a resolução de equações do segundo grau e nesse vídeo o foco é apresentar a técnica de soma e produto, tá? No vídeo anterior eu fiz a demonstração da fórmula, como é que a gente chega nesse resultado e agora nós vamos aplicar um método bem prático e simples para a gente aprender a usar soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau para encontrar essas raízes, tá bom? Se inscreve nesse canal e curte esse vídeo para me ajudar aí na divulgação, tá bom? Qualquer comentário é muito bem-vindo. Então vamos lá. Como resolver uma equação do segundo grau? A gente sabe que as incompletas, o caminho mais fácil é para a gente fazer fatoração. Mas as completas, a gente ou usa a fórmula de Bhaskara ou usa a soma e produto das raízes, tá? Então, o foco da aula de hoje aqui é explicitar aqui em relação à soma e produto das raízes. Então, como já demonstrado, a soma das raízes da equação x1 mais x2 e o produto das raízes da equação x1 vezes x2, nós representamos aqui, pelas letras S e P. Por que tem um desafio proposto aqui? Porque quando eu observo a equação, tá? A minha intenção é descobrir as raízes, é descobrir quais são os valores de x que satisfazem essa equação. E aí, olha que interessante, do jeito que a gente viu aqui, a gente sabe que quando A vale 1, aparece menos a soma das raízes aqui, acompanhando o x, e mais o produto aqui no lugar do c, tá? Igual a 0. Então, eu ainda não tenho as raízes, mas eu já consigo conhecer de antemão a soma e o produto delas. Olha que interessante. Então, conhecendo a soma e o produto desses valores, eu vou buscar conhecer quais são esses valores, tá bom? Então, olha só. Esse método, ele é efetivo para qualquer equação do segundo grau. Por outro lado, a sugestão de uso dele é sempre quando as raízes são inteiras, porque aí, como eu estou usando o cálculo mental, é mais fácil de eu identificar quais são esses valores de cabeça, tá? E aí é quando A vale 1. Não que não funcione para outros casos, funciona sim. Por outro lado, é por conta da estratégia, por conta da gente usar o cálculo mental, por ter esse interesse, tá? Por isso, a gente usa essa relação. Muito bem. Então, visto isso, veja o seguinte. Qual é a estratégia? Primeiro, você foca no produto. No produto, que é o C, o valor do C da equação com o A valendo 1, tá? Porque a gente achou que o produto das raízes é o C sobre A, tá? Se o A vale 1, o produto equivale ao C. Então, se o produto é positivo, isso indica que as raízes têm sinais iguais, gente. x1 e x2 são positivos ou x1 e x2 são negativos. Elas têm sinais iguais, porque na multiplicação, um produto dá positivo quando ela vem de fatores positivos, de dois fatores positivos, tá bom? E se o produto for negativo, significa que as raízes têm sinais diferentes. Então, nós vamos usar essa relação aqui embaixo, o módulo de x1 sendo menor do que o módulo de x2. Por que isso é importante? Porque assim, você vai ter dois números, tipo 2 e 5. Só que você vai fazer estudo do sinal delas, que esse ajuste é um ajuste fino, é um ajuste difícil. Então, se nas relações que a gente vai somar aqui, então, o 2 pode ser menos 2 ou mais 2. O 2, esse valor em módulo, então eu não estou pensando no sinal, estou pensando no valor absoluto dele. Vou sempre usar para o menor deles para x1 e para o maior deles para x2. Isso é uma necessidade para a gente comunicar a técnica, tá? Uma necessidade de linguagem para a gente comunicar essa técnica. Então, veja bem. Primeira coisa, então, foca no produto. Se o produto é positivo, você já se ligou que as raízes têm mesmo sinal. Se o produto é negativo, as raízes têm sinais trocados. Então, uma é positiva, a outra é negativo. E aí a gente vai avaliar o que acontece de fato pela soma. Então, olha só. Se
o produto é positivo e a soma é positiva, então significa que além de sinais iguais, os valores somados deu positivo. Isso significa que veio de duas raízes positivas. Então, você já sabe que o sinal das duas são positivas. Gente, a primeira coisa que a gente marca é essa ideia do sinal, tá? E aqui é soma mesmo que eu fiz entre os valores, porque elas têm mesmo sinal. Então, mais um valor mais outro, eu realmente vou juntar essas quantidades, tá? Agora, se as raízes tiverem sinais de menos, e eu vou identificar que a soma é negativa, tá bom? Por outro lado, se o produto é negativo, eu sei que vai estar invertido o sinal delas. Então, na verdade, não é uma soma que eu estou procurando entre esses valores, é uma subtração, porque vai ter uma positiva e uma negativa. Então, na hora que eu juntar isso, uma vai compensar a outra, vai ser uma subtração e vai prevalecer o sinal daquela que tiver maior valor em módulo, tá? Então, se a soma for negativa, significa que prevaleceu o valor do negativo, ou seja, o maior deles, daqueles valores, está relativo ao valor negativo que a gente associou aqui ao x2, tá? E aí o x1 vai estar com o valor positivo. Se a soma for positiva, significa que o maior valor que prevaleceu é o positivo e não o negativo. Então, basicamente, essa é a estratégia que a gente usa para resolver. Pensei aqui em duas raízes e fiz as possíveis combinações entre elas e gerei 4 equações do segundo grau para a gente usar como exemplo. Olha aqui. X² menos 16x mais 60 igual a 0. X² mais 16x mais 60 igual a 0. X² menos 4x menos 60 igual a 0. X² mais 4x menos 60 igual a 0. Então, olha só, para a gente começar aqui, todas elas vocês já perceberam, tem o A valendo 1. Então, a minha ideia é que a gente faça o seguinte. Primeira coisa aqui, vou fazer em rosa, tá, gente? A soma é 16, o produto é 60. Então, lembra, a soma é o menos B, então olha aqui, ó. O B é menos 16, a soma é menos B sobre A, então ficou 16. O produto é o C sobre A, como A é 1, o produto é o próprio 60, tá? Então, a primeira técnica é, identifica quem é a soma e quem é o produto. Então, não sei quem são as raízes, eu estou procurando quem são x1 e x2. Eu não sei, é isso que eu quero buscar, tá? Quais são dois números que somados dão 16 e multiplicados dão 60? Começa pelo 60. Positivo. Isso significa que as raízes têm sinais iguais. Mais, ou menos, menos. E a soma é positiva. Então, eu já sei que é mais e mais, tá? Então, essa é a primeira dica. Você identificar quais são os sinais dessas raízes. Maravilha. Quais são os produtos que dão 60? Bom, 1 vezes 60... 2 vezes 30, 3 vezes 10, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 6 vezes 10, certo? 8, 9, 10, percebe que volta no mesmo? Eu escolhi propositalmente um número que tivesse várias possibilidades de combinação aqui, para ficar bem claro o exemplo que eu quero trazer, tá? Maravilha! Então, como eu sei que, na verdade, como os sinais são iguais, realmente o que eu estou fazendo é uma soma, tá? Desses valores, porque eles vão ter sinais iguais. Então, vamos lá. Quais desses possíveis dão soma valendo 16? Aqui dá 61, aqui dá 32, aqui dá 13, aqui dá 19, aqui dá 17, aqui dá 16. Ó, achei. Então, as raízes são 6 e 10, tá? Conjunto solução aqui, então... 6 e 10. Percebeu? É muito rápido quando a gente consegue a estratégia. Mas, assim, a busca é para que a gente faça nesses casos. Se você perceber que não dá logo de cara, assim, esses ajustes, não bateu, nenhum daqueles valores deu na soma, então vai por Bhaskara e tá tudo certo, não precisa sofrer não, tá? Vamos tentar o próximo aqui, ó. A soma vai ser menos 16 e o produto vai ser 60. Lembrando, soma menos B, produto C.
já que o A vale 1, porque é menos B sobre A e C sobre A. Como o A vale 1, dá essa relação. Achou a soma e o produto? Então, na soma, a gente sempre troca o sinal, ó. Era mais 16, veio menos 16. E no produto, a gente mantém com o sinal que tá. Então, vamos pensar primeiro sobre os sinais do x1 e do x2. Bom, o produto é positivo, então significa que as duas têm sinais iguais. A soma é negativa, então os sinais são iguais e são negativos. Quais produtos que dão 60, gente? De números inteiros, tá? Tem outros, tem infinitos, mas em termos de números inteiros, porque isso é uma estratégia de cálculo mental. Então, eu tenho 1 vezes 60, nananã, é os mesmos aqui de cima, porque eu escolhi propositadamente esses números, tá? Eu só vou marcar aqui, ó, o 2 vezes 30, o 3 vezes 10, o 4 vezes 15, o 5 vezes 12 ou o 6 vezes 10, tá? Agora, eu sei que, de fato, os dois estão somando, mas estão somando números negativos. De novo, eu estou buscando o menos 16, então eu sei que eu estou aqui nesse mesmo caso. Então, é o menos 6 e o menos 10. Já que eu disse para vocês para a gente usar em módulo, o x1 sempre sendo menor do que o x2, tá? Então, em módulo, né? Porque o 6 é menor do que o 10, mas o menos 10 é menor do que o menos 6. Então, quando eu estou pensando em módulo, eu não estou pensando no sinal, estou pensando só nos valores, tá? É um pouquinho chato explicar isso, mas quando a gente pega a estratégia, a gente percebe que é muito rápido, tá bom? Maravilha. Então, aqui, só terminando, o conjunto solução, então, é o menos 10 e menos 6. Lembra que na hora que a gente vai dar o conjunto solução, que é a resposta, né, que nós damos aqui para o exercício, a gente sempre coloca esse conjunto escrito em forma de ordem crescente, tá bom? Agora vamos ver os outros dois aqui, ó. Sempre começa soma, produto, x1, x2. Olha só, soma aqui é 4, menos B sobre A, produto menos 60. Eita, produto deu negativo. x1 e x2, então, tem sinais trocados. Um é positivo, o outro é negativo. Como a soma deu positiva, o maior deles em módulo é o positivo e o menor é negativo, tá? A gente já sabe aqui, né, gente? 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 10, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 6 vezes 10, tá? Agora, só que veja bem, quando um é positivo e o outro é negativo, na hora que eu juntar, na verdade, eu vou fazer uma subtração, tá? Então, eu tenho que olhar quais dessas situações a subtração delas dá 4. Então, aqui daria 59, aqui daria 28, aqui daria 7, aqui daria 11, aqui daria 7 de novo, certo? E aqui daria 4. Epa, o 4, ó. O 4 é o que eu estava buscando. Então, eu tenho menos 6 e mais 10. Olha só. Somados, se eu devo 6 e tenho 10, somados dá 4, certo? Se eu devo 6 e tenho 10, somados dá 4. E multiplicados dá menos 60. Então, achei os números que me interessam, tá? Então, quando os sinais são diferentes, na verdade, não é uma soma que a gente está fazendo, é uma subtração, porque um vai ter sinal positivo e o outro vai ter sinal negativo. Na hora que a gente juntar, a gente vai pegar a diferença entre eles e fazer o ajuste de sinal, tá bom? E, só para terminar aqui, então, o último caso, soma vai ser menos 4 e o produto vai ser menos 60. Então, x1 e x2 começa pelo produto negativo, sinais das raízes diferentes. Soma negativa, o maior deles vai ser negativo e o menor vai ser positivo, em módulo, tá? Aqui, produto que dá 60, 1 vezes 60, 2 vezes 30, 3 vezes 10, 4 vezes 15, 5 vezes 12, 6 vezes 10. Qual que é a diferença entre eles que dá 4 aqui? O 6 e o 10. Então, é 6 e menos 10. Olha como é diferente. Na hora que eu junto mais 6 menos 10, isso dá menos 4, ó. Menos 4, bateu. A soma é menos 4, tá? Então, com isso, a gente percebe que é muito eficiente essa estratégia aqui, ó. Foca no produto. Se o produto é positivo, as raízes têm sinais iguais. Se o produto é negativo, as duas raízes têm sinais diferentes.
E aí, quem vai indicar para você qual é o sinal é a soma. Aí você olha para a soma, ajusta os sinais. Você pensa em todas as possibilidades de combinação entre inteiros que você tem ali, de produtos inteiros que dão aquele valor do produto, e reajusta para a soma. E ok, resolveu, rapidinho a gente consegue achar a solução. Com isso, gente, na maioria das vezes a gente acha a solução das equações do segundo grau de forma muito rápida, tá? Isso é uma dica ótima para química, para física, para matemática, tá? Para sempre que aparece uma equação do segundo grau. Caso travou, não fluiu, bora para resolver por Bhaskara, sem problema nenhum. Falou? Beijo para vocês. Tchau, tchau.